Valsartana, você já ouviu falar do nome desse medicamento? Essa é a substância ativa, o princípio ativo de medicamentos muito comuns utilizados para o coração. Neste vídeo, eu vou te falar tudo sobre a valsartana. Quais são os principais efeitos colaterais? Qual a dose que deve ser utilizada? Quais são as indicações? Quem pode tomar? Quem não pode tomar a valsartana e muito mais. Então, se você já se interessa por esse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e hoje eu vou te falar dessa medicação muito utilizada no país, a valsartana. A valsartana é uma medicação prima da losartana. Ela age bloqueando a chamada angiotensina 2, bloqueando esses receptores, fazendo com que haja a vasodilatação e a diminuição da pressão arterial. E ela também irá atuar no coração, melhorando a sua função e principalmente o remodelamento cardíaco nas pessoas que já infartaram ou que têm insuficiência cardíaca. A valsartana é indicada para pacientes que estão tratando a pressão arterial. Ela é um excelente antihipertensivo. Ela também é utilizada para pacientes que já infartaram no pós-infarto e também para tratamento de insuficiência cardíaca. Aquelas pessoas que têm o coração grande, o coração dilatado, o coração crescido e precisam melhorar, como eu falei anteriormente, a bomba, a função do seu coração. É uma medicação exclusiva em comprimidos e você pode encontrá-la nas doses de 80 miligramas por comprimido, 160 miligramas por comprimido e 320 miligramas por cada comprimido. Os nomes comerciais mais comuns que você vai encontrar no mercado são Brasart, Diovan, Valsacor, Cosartan e Anjo 2. A valsartana também é muito utilizada em associações, como por exemplo, valsartana com hidroclorotiazida ou valsartana com amlodipino. Essas são duas associações muito comuns dessa medicação. E como devemos tomar a valsartana? A valsartana, ela pode ser tomada tanto em jejum quanto de estômago cheio ou até mesmo com alimentos. Não há nenhuma influência se o estômago estiver cheio ou vazio. Preferencialmente, pedimos para que o paciente tome a medicação de manhã. E caso ele esqueça de tomar pela manhã cedo a medicação, pode ser dado no mesmo dia, pode ser tomado no mesmo dia e reiniciado no outro dia, no mesmo horário. Se você esqueceu a medicação, está perto de tomar a próxima dose, espere e aguarde a próxima dose antes de tomar. E agora, quem não deve utilizar a valsartana? Pacientes que estão gestantes ou então lactantes não devem tomar a valsartana em hipótese alguma, pois há risco de malformações e também que a valsartana seja excretada no leite. Pacientes que possuem alergia à valsartana também não devem tomar. Pacientes que já apresentaram o chamado angioedema, ou seja, um inchaço nos olhos, na boca, nos lábios, com a losartana ou similares, captopril, devem tomar muito cuidado e até mesmo essa medicação não deve ser utilizada nesses pacientes. O angioedema pode ser uma manifestação grave de uma reação alérgica e essa reação pode ser por classe de medicação, por medicamentos que são semelhantes. Então, tome cuidado se você já teve alergia, por exemplo, a losartana, angioedema ou até mesmo aquela obstrução que tem na glote, o edema de glote
por outros medicamentos que são similares. Se você tem diabetes do tipo 2 e está tomando uma medicação chamada alisquireno, não deve ser utilizado junto com a valsartana. Outra coisa muito importante, você não deve utilizar medicamentos do tipo losartana, captopril, nalapril, medicamentos que são semelhantes junto com a valsartana, pelo risco de insuficiência renal piorada pelo uso concomitante desses medicamentos. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de doenças do coração, medicamentos, arritmias cardíacas e marca-passo? Então não deixe de se inscrever neste canal e ativar as notificações para você sempre ter um vídeo diário aqui nesse canal com conteúdo atualizado para você. Agora, umas coisas importantes que eu tenho que falar sobre a valsartana. Paciente acima de 65 anos podem utilizar a valsartana? Sim. Eles podem utilizar a valsartana sem nenhuma restrição ou ajuste de dose. E agora, pacientes que são adolescentes ou crianças podem utilizar? A resposta é não. Não foram feitos estudos nessa população. Pacientes jovens, adolescentes e principalmente crianças não podem utilizar essa medicação, pois não há estudos testando essa medicação no contexto desta idade. No início de qualquer medicação, se você dirige máquinas ou profissionalmente, você deve ficar atento aos efeitos colaterais que possam ocorrer. Então, no início do tratamento, sempre tenha consciência que você pode estar iniciando a medicação e ter efeitos colaterais. Isso vale para qualquer medicamento. Então, se você for operar máquinas ou dirigir veículos pesados, pense nisso. E quais são os efeitos colaterais que você pode ter utilizando a valsartana? O efeito mais grave que nós temos utilizando a valsartana, um efeito que é uma reação importante que nós devemos ficar atentos, é o angioedema. O angioedema é um inchaço na boca, nos lábios, na língua, que cursa com dificuldade em engolir e respirar, e pode dar também muita coceira pela face e no corpo. Essa reação ela pode ser uma reação de risco iminente de morte, que pode manifestar gravidade no quadro de uma reação alérgica. Efeitos comuns com quem está iniciando a valsartana é tontura, relacionado muitas das vezes à queda da pressão arterial. Por ser um medicamento que está iniciando novo no paciente, o paciente pode referir tontura, mal-estar, até mesmo síncope, ou seja, desmaio. O que pode acontecer também em cerca de 5% dos pacientes é que eles tenham um aumento da função renal, uma piora leve da função renal que melhora com a progressão do tratamento. Outras reações que podem ocorrer, mais raras, são, como eu falei, o angioedema, coceira, inchaço nos lábios, diarreia, constipação intestinal, dor de cabeça, sensação de fadiga e cansaço, mas isso é muito mais raro, em cerca de apenas 1% dos casos. Cada organismo vai reagir nas primeiras semanas, e essas reações são relacionadas ao início do tratamento, até o seu corpo, até o seu organismo ajustar e adequar-se à medicação. Atualmente, a valsartana é um medicamento muito utilizado e já se provou que ele melhora muito a qualidade de vida e principalmente até mesmo a sobrevida dos pacientes que têm insuficiência cardíaca. A medicação ela deve ser iniciada com doses mais baixas, entre 80 até 40 miligramas, e é aumentada progressivamente para atingir o alvo terapêutico. Converse com seu cardiologista sobre o seu tratamento e sua indicação. Como eu falei anteriormente, ela é indicada para tratamento de hipertensão, tratamento de insuficiência cardíaca, no tratamento de pessoas que já tiveram um infarto e precisam fazer com que haja remodelamento negativo naquele coração e outras indicações menos frequentes. Mas é importante que você inicie com doses menores e a dose máxima dessa medicação é 320 miligramas por dia. Se você tem problemas dos rins ou problemas hepáticos, não é preciso ajustar a dose. A maioria dessa medicação é excretada pela bile e não pelos rins ou pelo fígado. Mas nos pacientes que têm uma função renal
prejudicada, o início dessa medicação deve ser realizado com cautela e em baixas doses. Nem todo mundo precisa chegar na dose de 320 miligramas. Você deve adequar ao alvo terapêutico daquela doença que você está tratando. O seu cardiologista ele vai saber disso. Mas a valsartana é muito segura e muito utilizada com boa efetividade no controle da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca. É uma medicação que eu utilizo preferencialmente no meu consultório e tenho com muitos bons resultados. Então, se você está tomando essa medicação, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você tem dado certo com ela? Você teve algum desses efeitos colaterais que eu falei? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante. E não deixe de se inscrever nesse canal. Nosso conteúdo aqui é exclusivo para você que gosta de tratar bem o seu coração. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.